Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um assunto muito comum nas redes sociais hoje em dia e graças a Deus que isso está acontecendo porque ajuda as pessoas a despertarem, vamos dizer assim, para um problema muito sério que são as doenças crônicas causadas por um processo inflamatório sistêmico que ocorre no nosso corpo e que é de extrema importância, ok? E hoje eu vou te explicar o que é essa inflamação sistêmica, por que ela é silenciosa e de acordo com a medicina moderna, a nossa medicina atual, né, a medicina da saúde, é a principal causa do desenvolvimento de praticamente todas as doenças, sejam elas crônicas ou não, ok? Então, muito bem. O meu nome é Alex Precioso, eu sou especialista em fisiologia, para quem não me conhece, sou também graduado em odontologia e esse aqui é o nosso canal no YouTube para que a gente possa falar de saúde geral, para que a gente possa falar de alimentação saudável e também o que fazer para que a gente possa ter uma vida longa, mas olha só, o principal de tudo é uma vida longa, mas uma vida sem doenças, ok? Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente saber então o que é uma inflamação. Eu acho que uma definição assim muito boa e muito simples da gente entender que a inflamação é um processo normal, um processo fisiológico do nosso corpo, do nosso organismo, que visa reparar um dano que ocorreu no corpo. É simples assim, visa reparar um problema que aconteceu, o corpo entra num processo inflamatório e resolve o problema. Por exemplo, quando você tem um machucado, né, machuca a mão, machuca o braço, tal, faz um corte qualquer, por exemplo, o que ocorre? O corpo, através de um mecanismo fisiológico, ele envia lá para aquele local onde foi danificado no corte, né, tudo que é necessário para que o corpo consiga reparar aquele ferimento, aquele dano. E aí ele manda para lá um monte de células, um monte de substâncias que vão proteger contra possíveis infecções, né? Vão promover o estancamento do sangramento, substâncias que vão promover o fechamento da ferida, vão promover a cicatrização. Enfim, o corpo manda para lá, através desse processo inflamatório, tudo que é necessário para resolver esse problema, né? E isso caracteriza-se pela inflamação. E esse é um tipo de inflamação que nós chamamos de inflamação aguda. E ela é benéfica, né? Porque ocorreu por uma boa causa. E nesse caso, mesmo ela sendo benéfica, ela deixa consequências ruins também naquela região. Ela causa o que nós chamamos, e é muito comum se ouvir hoje, o estresse oxidativo naquela região do processo inflamatório. Bom, o que é o estresse oxidativo? Rapidinho, para que você possa entender melhor tudo isso aí, eu vou explicar um pouquinho o que é o estresse oxidativo. Na verdade, esse estresse oxidativo é um desequilíbrio bioquímico que pode ocorrer em qualquer célula do nosso corpo e isso é o que nós chamamos de, nesse processo de estresse oxidativo, ocorre uma liberação de radicais livres. Esses radicais livres são moléculas que têm o poder de danificar outras células, né? Eles podem danificar, além das células, podem danificar proteínas que já estão formadas, lipídios, eles podem inclusive danificar o nosso DNA. E então entenda que esses radicais livres, eles são os grandes vilões dos processos inflamatórios. E diretamente eles estão favorecendo o envelhecimento das células, o envelhecimento do nosso corpo, porque constantemente a gente está entrando em estresse oxidativo. Só que o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele tem um mecanismo natural que vai reparar esse dano oxidativo. O nosso corpo produz naturalmente o que nós chamamos de antioxidantes. E esses antioxidantes é que vão lá naquela região inflamatória e resolvem o problema. E aí tá tudo bem, né? Então, o problema não é essa inflamação aguda que ocorreu naquele momento. Ela vem e vai rapidamente. O problema é a inflamação crônica,
que ela é muito diferente dessa inflamação causada por um trauma qualquer, por um machucado que você acabou fazendo, ok? Então, essa inflamação constante, que a gente chama de crônica, que a gente chama de subclínica, ela é silenciosa, você não sente, é diferente da outra. Não causa dor, você não sente porque ela não tem sintomas aparentes. E esse é o grande perigo, porque ela não tem sintomas, mas ela está ali, ela está constantemente inflamando o seu corpo. E como é que ela é causada, né? Por que existe essa inflamação? Olha só, a gente constantemente está exposto, né, a diversos tipos de poluição, por exemplo, toxinas ambientais, sono ruim, e é muito comum no sedentarismo, as pessoas comem muito mal, comem muitos produtos industrializados que contêm muitas substâncias tóxicas para o nosso corpo, que são inflamatórias, como por exemplo o glutamato monossódico, o próprio glúten, o açúcar, que é extremamente inflamatório e que aumenta um hormônio chamado insulina, que apesar de ser um hormônio muito benéfico para o nosso corpo, muito importante, a insulina em excesso, ela é um hormônio inflamatório também e é causada e ela aumenta em função da quantidade de açúcares que a gente ingere. Enfim, quando você opta por não mudar os seus hábitos de vida, os seus hábitos alimentares, você está causando essa inflamação. E o pior, sem saber, né? Porque você está aí achando que está tudo bem. E aqueles danos oxidativos que eu falei lá no começo, eles estão ocorrendo a todo momento. E o corpo não consegue combater esse estresse oxidativo, não consegue fabricar os antioxidantes de forma suficiente para interromper as consequências dessa inflamação. Você está entendendo? E aí, essa inflamação continua agredindo o seu corpo por dentro. E qual vai ser as consequências dessa agressão? São as doenças que vão acontecer. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde, essas inflamações, elas vão, mais cedo ou mais tarde, elas vão promover as doenças, elas vão causar as doenças. E quais são, por exemplo, as doenças que podem ser causadas por esse processo inflamatório sistêmico? São várias, né? E quem vai ditar essa regra, por exemplo, pode ser a sua genética. Todos nós carregamos genes que podem desenvolver doenças. E se a gente não tiver um estilo de vida, isso é muito importante, se a gente não tiver um estilo de vida, um estilo alimentar adequado, para constantemente bloquear a liberação de alguns genes que são favoráveis a algumas doenças, essa inflamação crônica vai ser o gatilho que é necessário para você adoecer, para você desenvolver uma doença qualquer. Você entendeu? E aí, se você tiver, por exemplo, essa famosa tendência familiar para uma determinada doença, ela pode acontecer em função disso. Seja ela qual for, uma doença neurológica, uma doença da tireoide, por exemplo, doenças cardiovasculares como AVC, os AVCs, os infartos. E aí, no caso, por exemplo, dos infartos, essa inflamação crônica, ela danifica as artérias por dentro, danifica a parede interna do vaso, que nós chamamos de endotélio, que reveste o vaso arterial por dentro. E é esse dano que o corpo, na ânsia de reparar, começa a formar as placas de ateromas, que podem obstruir os vasos e causar um infarto. Percebe como uma coisa leva a outra? Mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que se você quiser saber, por exemplo, o grau de inflamação interna que você tem, você pode conversar com o seu médico e pedir para ele solicitar alguns exames específicos que vão identificar se você está inflamado, qual é o grau dessa inflamação. E existem, inclusive, alguns exames muito comuns, né, que são inclusive fáceis de serem solicitados e que os convênios aceitam, o próprio SUS também aceitam esses tipos de exames, como, por exemplo, nós temos algumas proteínas que nós chamamos, por exemplo, a ferritina, que é uma proteína,
o PCR, o próprio fibrinogênio, né, em alguns casos. Enfim, nós temos inúmeros marcadores, né, que mostram tudo isso. E tem um marcador, inclusive, que mostra o grau de risco de doença cardiovascular que você possa ter. Esse marcador chama-se homocisteína. Se essa homocisteína estiver alta, ela demonstra que o teu risco de doença cardiovascular também é alto. E, na verdade, essa substância, a homocisteína, ela é produzida pelo nosso próprio corpo. Em quantidade razoável, ela é fisiológica. Beleza, tranquilo, ela tem que estar ali. Mas ela em excesso é tóxica. E no caso dessa homocisteína estar alta, ela pode estar relacionada também à sua alimentação, né? O quanto a sua alimentação é nutritiva, o quanto você tem uma alimentação proteica, o quanto você tem vitaminas e minerais ingerindo em quantidade suficiente. Então, essa homocisteína, muitas vezes, ela está alta e passa desapercebido. Então, a partir desses marcadores, o seu médico pode te orientar até criar estratégias para te ajudar a corrigir e prevenir futuras doenças. Seja por meio de uma alimentação adequada, de um estilo de vida melhorado e até mesmo através de suplementos, vitaminas, minerais. O nosso corpo depende absurdamente desses micronutrientes. E a gente não pode negligenciar essas condições, entendeu? Inclusive, eu estou preparando um curso que vai te ajudar a corrigir uma série de problemas. Vai melhorar essa inflamação, vai te ajudar a controlar o seu diabetes, vai ajudar a controlar a sua glicemia. Eu vou te falar nesse curso, inclusive, como você conquistar um emagrecimento naturalmente, sem tomar remédio. Enfim, eu estou preparando um curso que vai ser muito legal, estou fazendo com muita dedicação e que vai poder te ajudar de verdade com relação a isso tudo, beleza? Mas olha, pessoal, é o seguinte, qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu respondo para você. Inclusive, normalmente eu reúno aí algumas perguntas e respondo lá no meu canal do Instagram, que eu vou inclusive deixar um link aqui nas descrições desse vídeo para que você possa acessar com facilidade, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva aí no canal e se você não for inscrito, se inscreva de verdade, compartilhe aí com seus amigos esse vídeo, porque só assim você vai me ajudar a levar informações sobre saúde, informações relevantes sobre saúde para o maior número de pessoas, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.